Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando hoje, 22 de setembro de 2022, a nossa sessão de Office Hours. Eu sou Karina Pastor, gerente de produto Oracle Apex, e eu fico aqui no Brasil, tá? Em São Paulo. Temos alguns anúncios e atualizações importantes para vocês. Nós temos aí algumas sessões já gravadas e eu queria compartilhar as mais recentes. Então, em 25 de agosto, nós tivemos uma sessão em espanhol, apresentada pela Mônica, Carlos e o Antônio, né, sobre perguntas frequentes sobre o Apex. Vocês acessam aqui pelo apex.oracle.com/go Apex em espanhol. A sessão mais recente em inglês foi apresentada em 11 de agosto, foi Developer Types from the Apex Team, parte 3, apresentada aí pelo Otmar, Meno e Andrea, também aí do nosso time de Apex, do pessoal que desenvolve, enfim, trabalha também com o produto. Acesso aqui pelo apex.oracle.com/office hours. A última sessão que nós tivemos em português foi apresentada pelo Paulo Kinzel no dia 14 de julho. Ele falou sobre API JavaScript para estender as funcionalidades do Apex. Novamente, muito obrigada, Paulo, sei que você está aí, obrigada aí pela participação e por estar sempre junto aí com a gente. Temos conferências em andamento, né, hoje, vocês podem ver aí que a nossa comunidade ao redor do mundo também é bastante atuante. Nós estamos aqui na Alemanha, começou no dia 20, termina amanhã, o Dog Conference. Na Romênia, nos dias 6 e 7 de outubro, teremos o Contech, né, pelo grupo de usuários aí da Romênia, e o Oracle Cloud World, né, com uma apresentação do time de Apex, né, o time de Apex estará presente no dia de 17 a 20 de outubro. Então, para vocês saberem, acompanharem tudo o que está acontecendo, né, assim, pelas nossas redes sociais, pelo site também, aqui vocês também têm os links, tá ok? Falando agora sobre o pacote 5, né, do conjunto de patches do Apex 22.1, já está disponível para vocês, ele foi atualizado pela última vez em 14 de setembro, e quando esse patch for aplicado, a versão do produto Apex vai ser atualizada para 22.1.5. Para fazer download é fácil, basta ir aí no My Oracle Support, e os issues conhecidos estão disponíveis em apex.oracle.com/known-issues. É sempre bom lembrar que as suas ideias são muito, muito bem-vindas. Então, se vocês tiverem ideias aí sobre o Apex, por favor, acessem apex.oracle.com/ideias, compartilhem com a gente aí, estamos construindo em conjunto o Apex cada dia melhor. Estamos chegando ao momento esperado, né, do dia de hoje. A sessão vai falar sobre a modernização de projeto Oracle Forms com o Oracle Apex, processo, benefícios e os resultados imediatos. A apresentação é do Paulo Flash. Paulo é um membro também muito engajado, muito atuante, está sempre com a gente, nos apoiando, participando de tudo aí que envolve o Apex. Ele é desenvolvedor especialista em Cloud, Oracle Apex e Forms. O Paulo tem 14 anos de experiência em tecnologia, já tendo trabalhado em vários projetos de muito sucesso em empresas de grande porte aqui em todo o território nacional, né? Ele é especialista também em logística, gestão de pessoas, e além de tudo isso, Paulo também é músico e vocalista de uma banda de rock. Ele vai contar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? A gravação dessa sessão vai estar disponível também no Office Hours. E antes de passar a palavra para o Paulo, um lembrete para vocês, por favor, enviem suas perguntas pela sessão de Q&A. Mônica Godoy, muito obrigada, está aqui com a gente também, vai nos apoiar aí para responder as dúvidas junto com o Paulo. Então, agora sim, Paulo, é com você, desde já, muito obrigada, né? Boa tarde, e vamos lá, conhecer um pouquinho mais sobre modernização de forms com o Apex. Boa tarde a todos.
Primeiro, eu tenho que agradecer a oportunidade, principalmente a Karina que me convidou para estar aqui. E eu preciso pedir uma desculpa aí para vocês em relação à minha câmera, tá? Tem um rapaz aí que fez a live, né, o Office Hours antes, no mês antes, que é o Paulo Kunzan, que está até presente aqui. E eu fiz uma videochamada com ele, a câmera funcionou de boa, e aí agora fui entrar aqui, simplesmente não funcionou, tá? Isso é máquina, tudo, por isso peço desculpas. Tá? Mas isso não impede a gente de estar tendo essa conversa, beleza? Qualquer coisa é só mandar pelo chat, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer crítica, dica, enfim, estão abertos e se sintam muito livres para mandar qualquer coisa ali no chat, tá? Será bem-vindo. Beleza, enfim, vamos lá. Vamos falar então sobre, né, de Oracle Forms a Oracle Way. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? A Karina já fez uma breve apresentação, mas vamos dar uma frisada aí, né? Trabalhei com desenvolvimento web e mobile há uns 14 anos, mais ou menos, mas focado em Oracle Apex aproximadamente uns 3 anos. Tenho 2 certificações Oracle e já trabalhei com diversas tecnologias, que me ajudou muito na questão de migrar o conhecimento, né? Atendi desde clientes bem pequenos até clientes bem grandes. E atualmente eu trabalho no grupo Panvel. Para quem não é do sul do Brasil, provavelmente não vai conhecer. Mas aqui no sul nós somos o maior rede de farmácia, né, de fármacos do sul do Brasil, né? A empresa é bem grande, ela tem tanto rede de farmácias, acho que temos 600 farmácias, tem laboratório e tem distribuição de medicamentos, né, que fornece para outras redes. Sou formado em gestão da tecnologia da informação, tenho 2 pós aí, uma em logística e uma em gestão de pessoas, e fiz 7 semestres de sistemas de informação. Na época, lá, não terminei por questões financeiras. Talvez eu volte um dia, beleza? Vou falar um pouquinho da questão pessoal do Paulo. Tenho 32 anos, sou nascido e criado na cidade mais quente do Rio Grande do Sul, pasme, lá dá 48 graus naqueles termômetros da praça da cidade, né? E eu também gosto bastante de um bom e velho rock and roll. Sou músico aí desde os meus 12 anos, mas atualmente eu sou vocalista de uma banda de hardcore. Principalmente, a gente tem feito bastante cover de Matanza, se você conhece, né? E eu tenho um hobby muito legal que eu ando de moto, né? Eu tenho um motoclube e ali embaixo tem uma foto onde tem eu e meus amigos andando de moto no gelo. É uma experiência única e sugiro a vocês que também o façam. Enfim, vamos parar um pouquinho de papo aí de falar sobre a minha pessoa e vamos falar do que, né, que precisa. Basicamente, o que eu vou falar hoje, tá? A gente vai falar sobre processos, benefícios e resultados imediatos, tá? Em relação ao Oracle Forms e em relação ao Apex, tá? Ambas são tecnologias muito interessantes, muito bacanas, e no seu tempo e na sua dada proporção, ou até mesmo dado ao seu fim, né, vamos dizer assim, por que se usa, ambas são excelentes, tá? Não há demérito em nenhum, né? E vamos falar um pouquinho das vantagens do Oracle Forms. Né? Por que lá na época que a galera, que a Oracle ainda mantinha, a galera ainda escolhia Forms? Né? Atualmente, assim, eu particularmente não tenho visto mais implementações novas, somente legais. Tá? Eu posso estar errado, mas ele era fortemente utilizado mais no passado e mantido até hoje. Mas projetos novos mesmo, acredito eu que não tem, tá? Por quê? Né? Algumas vantagens. Fácil implementação, caso você não saiba, e quem sabe, né, a linguagem de programação utilizada é o PLSQL. É uma linguagem funcional, tá? E eu tenho a impressão que ela é muito condicionada, muito parecida com a linguagem humana.
por isso da sua facilidade, tá? Ela é extremamente simples de aprender, muito eficiente, tá? E que quem trabalha com Oracle, acredito que goste. Temos a utilização de código, né, por meio de packages, functions, triggers, enfim, toda aquela gama que tu pode deixar a tua regra de negócio dentro do banco e reutilizar depois. Temos uma integração com o banco, né, obviamente. O Forms só funciona com o banco Oracle e funciona de forma linda, né? Essa que é a questão legal. No meu ver, tá? Isso são opiniões pessoais. Não existe uma necessidade de tu utilizar uma outra stack ou tecnologia, sendo que tu usa banco de dados Oracle, né? Então, essa questão de integração com o banco, né, elas se conversam muito bem. Design de tela. Para a época, né, pelo menos até o meu ponto de vista, ele era muito interessante porque tu arrastava as coisas para a tela ou criava lá propriamente no teu wizard, né, o teu layout de bloco, desculpa, o teu wizard de bloco, né, ou tu criava o teu wizard de layout. E ele gerava as telas já meio prévias. Assim. Tanto que eu vou fazer depois um comparativo, vou criar uma telinha extremamente simples no Forms e depois eu também vou mostrar para vocês no Apex, tá? E as suas possibilidades, vamos dizer assim. Tá? Hoje a gente vai se ater muito à questão bem superficial do que pode ser feito, tá? E dessas diferenças. Depois a gente pode até pensar em alguma coisa, uma outra office hours, uma live, enfim, um webinar, falando de coisas mais detalhadas, tá? Mas hoje em específico eu vou mostrar coisas mais abrangentes em relação ao tempo também. Temos integrações com várias funcionalidades de desktop, por exemplo, pode ler pasta, pode, por exemplo, utilizar algumas coisas da máquina, né? E tu tem uma versão estável. O que é essa versão estável? Geralmente, isso é uma coisa que eu sempre digo para júniores, né, programadores júniores, para não irem muito na vibe de tecnologias que estão no hype, em alta. Por quê? Porque geralmente elas não estão em versões estáveis, né, em versões que tu possa propriamente ou fielmente confiar, vamos dizer assim. Né? Quando tu tem uma versão estável, stable, tu já tem ela testada, consolidada, né? E aí tu tem um pouquinho mais de segurança. Isso a gente vai dar uma olhada, né, para falar um pouquinho mais aqui no próximo, que é sobre as vantagens do Oracle Apex. Né? Basicamente, ele abrange tudo que o Forms abrange, vamos dizer, suas qualidades, né? Com alguns detalhes a mais, né? Que podemos falar em fácil implementação, utilização de código, né? Integração com o banco, ouvir relatos, tá? Mesmo a tela mais simples, estamos assim, eu já leio, tá, meu querido? Só um minutinho. Integração com o banco, né? Porque atualmente ele funciona somente com o banco Oracle, né? Mas, né? Uma coisa que eu achei interessante até, ouvi boatos, não sei se é real, que vai ter integração com outros bancos, né? E isso é muito legal, porque, querendo ou não, abrange um pouquinho mais. Acessível ao público. Eu coloquei esse tópico mais no sentido de que ele é aberto e tu pode acessar de qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim, né? De onde tu estiver. Antes, né, no Forms, tu só tem a máquina local e muito difícil tu conseguir acesso externo, né? Aqui tu tendo, né, no Apex, tu tendo um navegador, automaticamente tu acessa a tua aplicação, né? Claro, se ele tiver, né, se ele tiver aberto, né? Porque tu pode ter uma VPN, tu pode ter uma rede fechada, uma rede interna e aí não vai ter acesso. Mas, entretanto, todavia, se tu tiver numa Oracle Cloud, possivelmente tu vai conseguir acessar. Né? Responsividade. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas responsividade é a capacidade que a aplicação tem de se adaptar a telas. Né? Por exemplo, tu pega lá, vamos supor, um site, deixa eu pensar, Facebook da vida. Se tu abrir o mesmo link numa versão mobile, ele
ele vai ficar num layout muito bonito, que tu consegue navegar de forma muito fácil, né? Se tu abre ele em algo maior, vamos dizer assim, né, numa tela maior, ele também funciona, né? Funciona de forma exímia, por conta da responsividade, que é o porquê da gente, por exemplo, lá no grupo Panvel, tá atualizando as coisas de forms para eles. Por quê? Qual é o principal problema? Né? O principal caso que a gente usa. Nós usamos lá coletores. Tá? Coletor, para quem não sabe, ele é um aparelho muito parecido com o celular, que ele tem um esquema para pôr na mão que parece uma pistola. Tá? Caso vocês não... Acho que vocês já devem ter visto em supermercado. E ele tem uma tela. Hoje, quer dizer, antes, né, a gente usava o Oracle Forms no modo caractere, que é aquela tela preta, parece aqueles sistemas de banco, sabe? Só que a gente tem um problema, porque nem sempre a gente pegava os equipamentos com os mesmos tamanhos de tela, com a mesma marca, com o mesmo SO, né, com o mesmo sistema operacional, então a gente tinha problemas. Né? A gente tinha que estar adaptando e geralmente quebrava o layout, né? Ficava bem ruim. Com o Apex, hoje, a gente já não sofre mais com isso por conta dele ser responsivo, né? No momento que tem uma tela um pouco maior, ele vai se adaptar. Quando tiver uma tela menor, ele também vai se adaptar. Então, ele vai tentar, da melhor forma possível, atender todos os formatos de tela e tamanhos de tela. Se tu, por exemplo, quiser pôr a tua aplicação numa televisão, ele também vai se adaptar. Num tablet, num kit multimídia do teu carro, se abrir um navegador, obviamente. O legal também do Apex, do porquê que a gente escolheu, é por conta de que a gente não precisa se preocupar com SEO. Por quê? Porque os coletores, eles têm um problema. Alguns eles vêm com Windows CE e outros eles vêm com Android. Tá? Então a gente tinha esse problema, né? Como é que vai rodar um Forms no, no Android, né? Então a gente fez o PWA, que é o Web Progress Application, que nada mais é do que ter uma aplicação web que simula uma aplicação mobile. Tá? Quais são as vantagens? Principal e gritante, tá? É conseguir trabalhar com ele offline. Tá? Consegue. Aí tu também tem a questão de que do PWA tu consegue utilizar recursos do teu dispositivo que com o Forms tu não consegue, tá? Por exemplo, câmera, tu consegue pegar localização, giroscópio, bateria, enfim, uma infinidade, né? E o legal principal é o funcionar em todos os SOs. Tá? O próximo tópico aqui é custo. Tá? Para quem usa já o banco, né, que já paga por ele, o Apex ele é gratuito, tá? É só usar, né? Isso que é o legal. E também tem a outra vantagem, é a velocidade do desenvolvimento, tá? Existem estudos aí que dizem que ele é aproximadamente umas 200 vezes, se não me engano, mais rápido do que um desenvolvimento padrão, que é legal mesmo, tá? Por exemplo, o que para mim, pelo menos, pesa bastante é que eu não preciso me preocupar em desenhar as telas. Claro, obviamente, se eu precisar de uma customização melhor, maior e mais refinada, vamos dizer assim, beleza, eu vou ter que desenhar a tela. Não há problema, o Oracle Apex permite isso. Tá? Mas se tu for fazer os DML, os CRUDs normais, tu vai se preocupar somente com regras de negócio. Tu não precisa desenhar telas. Tá? Um baixo código, né? Porque tu não precisa se preocupar tanto com o front-end, né? Claro que pode fazer coisas customizadas, não há problema nenhum, e ele permite, né? Tanto que eu sempre digo assim, tem gente que diz para mim assim, Paulo, mas eu não gosto muito do Apex porque ele é engessado. Não, não é engessado. Tu consegue modificar de cabo a rabo ele. E se por um acaso tu não conseguir que ele atenda a tua necessidade, tu consegue usar o Oracle Jet, né? Que nada mais é do que
um framework JavaScript muito semelhante a outros grandes de mercado, por exemplo, Vue.js, React.js, Angular. Então, ele é muito bom, por exemplo, eu usei para gráficos, tá? Eu só usei ele para gráficos, eu particularmente não usei para outra coisa, e ele atendeu muito bem e funcionou extremamente bem, e de forma muito simples, né? Porque eu já conhecia JavaScript. Comunidade, tá? Assim como eu falei lá no outro, nesse aqui, né, que tem que procurar versões estáveis, procure sempre olhar quando a comunidade ela é ativa, né? Porque se tu pega, por exemplo, tecnologias mais de hype, tu consegue até analisar que a comunidade ela é engajada, até mesmo no início, às vezes, mas depois ela começa a cair em desuso. Isso é um baita de um problema para a gente, né? Se for observar como programador, né, porque eu como engenheiro de software, analista, enfim, porque tu precisa que seja mantido essa tecnologia e tu precisa ter suporte, obviamente, porque fica bem difícil de manter depois. Vou só dar uma olhada aqui nas perguntas, ver se tem alguma coisa que eu já posso responder. Ah, ali do José, meu querido. Tá, o Apex tu consegue, tá, criar algumas coisas bem rápido só com base em SQL, tá? Eu posso dar uma mostrada para ti, não tem problema nenhum, tá? A gente dá uma mexida ali. Que é até a ideia, né? A minha ideia é criar uma tela extremamente simples no Forms, né? E depois no Apex. Uma coisa que a gente vai ter que se atentar é porque o Apex e, na verdade, o Forms e o Apex, eles são um pouquinho diferentes em relação aos usuários lá, né? Porque as aplicações que eu vejo em Apex, por exemplo, tu tem um cadastro de pessoa, tu tem uma listagem de pessoas e tu pode adicionar. No Forms, sempre eu percebi que as pessoas já fazem isso no tabular, né? Eu já mostro para vocês, tá? Deixa eu ver o outro ali. Bom, ali tem o MAC, o MA ali. Meu querido, tá? Vantagens de configurar ele em duas instâncias. O legal de duas instâncias é porque tu consegue fazer um balanceamento, né, de carga no teu banco e até mesmo nas tuas máquinas. Essa seria a principal vantagem, né? Por conta de que, tipo assim, tu sobrecarrega um, daqui a pouco tu sobrecarrega o outro, né? Fazer esse balanceamento. Mas, e sim, dá para usar DB-Link, tá? Eu sempre trabalhei, sempre não, né? Mas já peguei várias aplicações com DB-Link, com replicação, e funcionam bem, tá? A gente faz mais por balanceamento de carga, tá? Para não pesar demais somente um servidor ou somente sobrecarregar um banco, tá? Geralmente a gente usa para isso. Não sei se eu consigo te responder, mas de forma bem simples. Beleza, vamos lá então. Vamos para a minha aplicação aqui. Tá, eu tô criando aqui esse que é um Forms, né? Para quem não conhece, sejam bem-vindos ao Oracle Forms. Esse aqui é o Builder do 6i, tá? Que é o que eu mais tive experiência. E eu criei uma tabela ali de pessoa, tá? E eu vou criar uma tela, tá? E aí eu posso criar um. É que assim, ó, como é que eu vou explicar a vocês? O Forms, ele precisa criar blocos de dados, e em cima desses blocos de dados, você consegue manipular e fazer tudo que quer. Por exemplo, uma tela de cadastro, uma listagem, até mesmo uma log, né? Então, tu tem aqui, né? Tu tem, para a época era bem interessante isso, tá? Se parar para pensar que, se eu não me engano, o Forms foi descontinuado em 99, os caras estavam bem à frente, já, porque tem até um wizard aqui, um step by step. É simples, não. Vai clicando né, em, em Next, posso procurar
Aí eu acho que eu... J. Ah, o que eu fiz aqui, tá? Eu estou relogando no banco, tá? Só isso. Beleza. Tem aqui. E mostrei para vocês. Aí tá aqui, tem aqui, pessoas. Pessoas teste. É isso aqui. Bom, vamos recriar. Vou pegar a minha sequence no banco, a minha trigger para popular, para ativar a minha trigger. Beleza, tá aqui. Já aqui, pessoas teste. Joguei eles para o lado, né? Porque aqui eu tenho colunas disponíveis e colunas que eles vão se tornar itens na tela, tá? Next. Aí aqui ele pergunta se eu quero criar um bloco, né? E se eu quero chamar um layout do Wizard. É criar a tela mesmo. Beleza. Criar um novo. Canva. Canva, na verdade, são as coisas que vão aparecer na tela. Né? É o meu desenho. Eu não quero esse ID. Next. Eu quero criar um tabular. Office Hours. Estou mostrando para vocês quantos eu quero colocar na tela, né? Quantas linhas. Beleza. Ele já está aqui. Se eu der um Ctrl R, ele vai executar. O legal do Forms é que se tu parar para pensar, ele já está pronto, tá? Tipo, ele já associa, né? Por exemplo, se eu pegar e escrever aqui, ó, Paulo, né? E der um F10, ele vai salvar. Se eu der F8, ele vai listar. Por exemplo, deixa eu ver aqui, Karina, né? F10. Aí, por exemplo, se eu der um F7, para pesquisar, F10 está pronto. A gente também pode fazer esse cara aí de outro jeito também, né? Aqui. Estou mostrando para vocês como funciona o Forms, né? Como era fácil de criar. E depois a gente vai fazer o mesmo no Apex, tá? Nossa, vai. Criar as relações. Criar um novo Canva. Next. E agora um formulário. Office. Out. Finish. Beleza. Se eu rodar esse cara. Peraí, que ele abriu o outro. Olha esse. Aqui. Ele abriu aqui. Se eu posso fazer isso aqui, ó, F7, né? Eu posso aqui, ó, Paulo,
ele catou o Paulo, né? Eu dei F8. Posso fazer o mesmo, por exemplo. Karina, né? Se vocês forem ver, TML dele está pronto. De forma muito fácil e muito simples, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa no Apex, tá? Tá aqui. Isso aí. Beleza, eu já tenho minha tabela criada aqui, tá? Que é pessoas, né? Que a mesma estrutura do outro. E a gente vai criar uma aplicação. Office. Legal que tem várias coisas já prontas, né? Eu também acabei não falando sobre o processo, né? Falar que, na verdade, como é que a gente faz essa migração, né? De Forms para Apex. Na verdade, a gente faz de uma forma até um tanto manual, tá? Que não tem muito mistério, não tem muito milagre, não. Me corrijam se eu estiver errado, mas até hoje eu não sei uma ferramenta que pegue os FMB e converta isso para Apex. Tá? O que a gente faz? A gente reaproveita estruturas de banco. Por exemplo, como eu fiz ali, eu tenho a mesma estrutura de banco da tabela pessoa em um e tenho em outro, né? Então, o que a gente faz? A gente reaproveita as estruturas, os dados, os objetos de banco, que são muito, muito importantes, e a gente cria somente as telas em cima disso. Tá? Então, como eu trabalho geralmente, tá? É com base em Scrum. Que a gente faz o quê? A gente determina, o pessoal lá que paga o projeto, né, eles determinam, olha, essas são as telas ou as funções, ou sistemas, ou as aplicações que mais tem urgência em migrar. O que a gente faz? A gente esmiuça esse forms, né? A gente divide em pequenas tarefas e a gente coloca no sprint backlog. Tá? Fazendo isso, a gente faz a planning normal, determina o que vai cair na nossa sprint, geralmente de 2 semanas, e segue o fluxo. Né? Não tem muito mistério em relação a isso. Tá? É assim que a gente migra. O legal é que tu consegue pegar essa galera sênior, mas aí vai uma questão de opinião minha, né? Que é de vivência. Que eu tenho a impressão de que pessoas mais sêniores, elas são um pouco mais difíceis de lidar em relação a aprender coisas novas, né? No sentido de, de tipo, de ter aquela curva de aprendizado mesmo, né? O cara vai dizer assim, mas eu não quero aprender JavaScript. Mas eu não quero aprender HTML, eu não quero aprender CSS. Cara, dá para fazer sem, né, o mais básico sem isso, né? Então, o legal é que tu reaproveita esse pessoal que está lá em Forms para dentro do Apex. Por quê? Porque a linguagem é a mesma, né? PLSQL, a curva de aprendizado é melhor e, querendo ou não, tu tem uma questão de engajamento e de motivação muito melhor, né? Então, a gente tem esses benefícios, tá? Como eu faria, por exemplo, ali na questão de criar o formulário, né? Voltando para essa parte aqui. Tá? A gente tem muito mais opções no Apex do que, por exemplo, no Forms. Né? No Forms a gente tem basicamente ali o bloco e o tabular, né? O form e o tabular para criar. Aqui nós temos N recursos. Tá? Para quem nunca mexeu, a gente tem recursos para caramba. Mas olha uma coisa interessante. Vamos supor que eu pegue, por exemplo, aqui, ó, um relatório interativo. Eu já posso incluir uma tela de formulário. Eu tenho um relatório e eu também crio o formulário. Né? Então vamos lá aqui, ó. Pessoas. Pessoas. Form.
tá? E aqui, ó, simplesmente eu pego e seleciono o meu banco, desculpa, minha tabela do banco. Ali embaixo eu não mostrei, mas a gente tem uma questão de navegação, né? Que são os menus ali do lado. Seleciono qual é a minha chave primária, né? Que é quem é a chave principal que é a única, né? Que vai identificar o registro. E a gente pode simplesmente já executar ele. Parece muito simplista, tá? E de certa forma é. Fica muito claro isso, porque funciona, é muito bom. Né? Eu não preciso me preocupar. Por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, uma outra tecnologia, vamos dizer bem abertamente aí, tipo, por exemplo, eu estivesse com React da vida, estivesse com PHP, estivesse com outras stacks, eu teria que desenhar todas elas, tá? Toda essa tela, eu teria que abrir um, uma IDE e digitar todos o código HTML, que aqui eu não preciso, tá? Por exemplo, eu venho aqui, crio, tá? Ele criou uns campos de forma mais genéricas que ele acreditou que era, tá? Mas a gente pode mudar isso de forma muito simples, tá? Eu venho aqui na aplicação, tenho o meu form, já criou a tela aqui. E aí, por exemplo, aqui em nome, ó, eu posso tirar aqui, ó, da text area e botar campo de texto, né? E aí, se eu vier aqui, já salvei, e vier aqui criar, tá? Ele já mudou. Em outras, né, em outros tempos, né, a gente teria que digitar o código, né? Porque, por exemplo, para text área seria text, área, e aí escreve o que quer, né? Aí para esse campo seria input, text, type, igual, text, e assim por diante. Então a gente não precisa se preocupar com essas questões de tela, né? Ah, Paulo, mas ali o tipo, por exemplo, no meu caso é físico ou jurídico, ele veio para o texto. Não tem problema, meus queridos, a gente muda, né? A gente tem, por exemplo, o radial button, que é, cadê aqui, cadê, opa, aqui, ó, de rádio. Aí a gente vem aqui em lista de valores, né, que vão ser os nossos valores a serem mostrados e marcados, e a gente pode vir aqui e escrever. Jurídico, J e físico. Salvou, ele já está aqui. Eu coloquei um campo extra aqui, mas ó, vou pegar. Aqui, desmarca, salva e está pronto. Eu posso pôr aqui Paulo, né? Fiz, criei. Beleza, já atualizou aqui, já veio a tela de editar, já veio aqui, se eu botar aqui, ó, Paulo Flash, aplicar, ele já vai atualizar aqui. O que eu quis mostrar para vocês? É a facilidade que tem de se jogar uma aplicação Forms, vamos dizer assim, para Apex, né? Quão simples é isso em relação a criar tela, a reaproveitar objetos, né? E, e otimização, né? Processos, tá? Vocês têm mais alguma pergunta a fazer? Eu só tinha duas aqui. Paulo, tem perguntas no Q&A. Ah, beleza. Tranquilo. Só um pouquinho. Hay uno de Marcelo. Gostaria de ver você migrar a tela que criou em Forms para Apex. Tá, ele quer que eu migre, né? Na verdade, se vocês forem observar, tá? Eu fiz essa migração. Por quê? Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho é a mesma tabela, tá? Só botei um teste aqui para diferenciar. Mas é a mesma tabela, tá? É o mesmo objeto. Por exemplo, se tu usar o mesmo banco, porque pode acontecer, por exemplo, eu tenho coisas aqui que são em Forms que eu também tenho em Apex, onde eu trabalho, né?
Então, a gente consegue. Eu só não tenho, por exemplo, migrar, por exemplo, é pegar o FNB aqui, esse arquivo que gera, né, o FNB aqui, esse aqui, eu não consigo simplesmente pegar ele e jogar para o Apex. Tá? Isso não dá para fazer. Mas eu consigo reaproveitar questões de banco, tá? Que esse é o legal. Basicamente é isso, tá? Não se aproveita a tela, se aproveita banco. Essa é o diferencial. Tá? Tem mais alguma pergunta? Eu só estou um pouco perdido, porque eu não sei onde é o fax aqui, Tem perguntas aqui, ó, frequentes, onde eu olho. tem aqui no Q&A, se você conseguir abrir, mas eu posso te falar. Tem pergunta do Tiago. Ele diz, boa tarde, tem visto Aqui. projetos com uso de Forms 12c, Web, né, o mais WebLogic no mercado? Você está conseguindo ver, Paulo? Sim, estou vendo ali do Thiago. Tem visto projetos que usam Forms Web. Cara, nunca trabalhei com esse, tá? Infelizmente, Thiagão. Trabalhei mais com 6i, e lá no início, quando eu comecei, mexer com Forms, tá? Eu fui mexer com Forms agora, no grupo Panvel, por questão de necessidade, tá? Foi onde eu aprendi. Antes, eu simplesmente abria ele, tá? E olhava as regras de negócio, as suas triggers, né? Suas funções, por exemplo, de botão, de, de, de pré-form, e aí eu jogava no Apex, tá? Coletor é um tipo de IoT? Sim, meu querido. Deixa eu te mostrar como é, que eu acho que vai ficar mais fácil. Coletor de dados. Meu, coletor de dados é isso aqui, tá? Ele parece muito com o celular, tá? Um exemplo aqui, tá? Ele parece muito com o celular. E aí a gente, tanto que tem alguns que possuem Android, tá? Outros massivos, assim, os mais antigos é o Windows CE, tá? E aí, como é que a gente coloca um Oracle Forms lá, um modo caractere no Android? Cara, muito difícil, tá? Eu particularmente não sei, tá? Então a gente pegou e fez um PWA, coloca um ícone lá na tela e funciona, tá? A gente coloca o atalho lá, né? E aí abre, cara, se fosse exatamente igual a um app, tá? A gente consegue usar muitos dos recursos do dispositivo também por conta disso, tá? Paulo, como você avalia o mercado de redes? Sim, eu acredito que vai crescer, tanto que, tá, questões pessoais. Eu já vinha trabalhar, eu já sou um profissional já há um bom tempo no mercado, eu era programador em outras tecnologias, tá? E eu vi uma oportunidade de mercado aí, né, de redes. Por quê? Vamos lá, né, querendo ou não, na minha visão, obviamente, ele é o banco mais usado, né, aí no mercado. Minha visão também, né, tudo é em relação à minha perspectiva. Ele é um banco muito bom. Eu simplesmente gosto muito de trabalhar com ele por questão de ser robusto, de ter aplicações muito fortes que usam ele, né? E cá entre nós, né? São empresas muito grandes, então é um mercado muito bacana, né? Por exemplo, é um desafio comum de migração eventual, workaround. Cara, Vince, meu querido, satisfação em vê-lo, cara. Satisfação em vê-lo. Cara, eu só tenho aplicação muito grande, tá? E assim, isso é uma coisa que eu falei para a Karina. As coisas que a gente já migrou, eu já nem encosto mais neles, tá? Nos forms antigos. Tanto que eu fui abrir um forms daqui bem simplão e simplesmente não consegui fazer ele rodar, tá? Tive que fazer um monte de coisa nele. Então, eu não consigo te mostrar agora. Mas assim, eu te prometo que a gente pode fazer uma live, uma apresentação onde eu mostro detalhe a detalhe mesmo, assim, sabe? Porque dessa vez, assim, como a gente está iniciando nesse meio aí, né, eu pelo menos, quis dar uma introdução mais geral, tá? Sobre isso, assim, não aprofundar tanto, tá? Mas a gente pode fazer, meu, pegar mais tempo, por exemplo, que agora a gente tinha pouco tempo ali, né? São o quê? 1 hora mais ou menos de apresentação, mas depois a gente pode marcar e pegar uma coisa tipo 1 hora e meia, 2 horas, e eu mostrar mesmo como é o processo mesmo e talvez até migrar
com a galera junto, assim, né, trocando ideia. Tá? Ah, obrigado, Vinícius. Tu é um dos meus incentivadores, cara. Muito obrigado, de verdade. Quais recomendações para migrar forms para Apex, para a lógica, negócio... Boa, Paulo. Eu prefiro deixar tudo no banco, tá? As regras de negócio. E deixar, por exemplo, para a tela somente aquilo que vai interagir com o cliente. Ah, por quê? Porque assim, ó, meu, cá entre nós, tá? Tá? E aí é muito legal, por exemplo, tu pensar que se tu tem um cálculo de nota fiscal, por exemplo, não importa de onde vem esse dado, uma vez que ele dispara contra o banco, tu pode ter uma trigger que resolva os cálculos, por exemplo. Ou tu tem uma função, tu tem uma procedure. Então, tu centraliza tudo no banco, querendo ou não, tu ganha velocidade, porque, né, o nível de processamento ele é muito bom, e tu centraliza tudo num lugar só, que é o bom. Né? Eu prefiro deixar tudo organizado em package, functions, em procedures, porque tu reaproveita as coisas. Aí vamos supor que daqui a pouco, lá, a hora que eu lance uma outra coisa depois. Eu acredito que vai ter uma função que reaproveite essas questões de banco. Tá? Oi, Marcelo. Sim, a gente está migrando, tá? A gente não está migrando absolutamente tudo, porque, cara, pensa que são de empresa lá, a empresa comemorou ontem 55 anos, né? E ela é uma empresa extremamente digitalizada, tá? É gigantesco lá o setor de TI e a gente não consegue, então, migrar tudo. Tá? A gente está migrando atualmente só as coisas que são do centro de distribuição, né? Mas a gente já fez algumas coisas com nota fiscal de saída, a gente fez com compra centralizada, com conferência de item. Por exemplo, assim, chegou os itens e eu tenho que, né, botar um rapaz lá, uma pessoa, a separar os itens e ver, por exemplo, que o que eu peguei do fornecedor, que o fornecedor disse que está me mandando na nota, se de fato ele está chegando correto, se não está quebrado, se não está rasgado uma embalagem, se chegou às quantidades certas, se é o item certo, né? Ao total, eu não sei te dizer quantos forms foram, tá? Mas, assim, já foi convertido muita coisa, tá? E é do 6i mesmo, tá? Mas, assim, eu acho que a gente não vai migrar tudo, tá? Não tão logo, porque é muita coisa mesmo, é muita coisa. Então, e a gente está tocando meio paralelo, tanto que foi por isso que eu aprendi Forms, porque apareceram demandas, precisava resolver, era tanto quanto urgente, e aí eu acabei abraçando, tá? Mas, sim, a ideia é digitalizar bastante coisa em relação desculpa, migrar bastante coisa para Apex, mas a gente tem bastante coisa, mas eu não sei contabilizar, tá? Porque, meu, é muita aplicação mesmo. E não é só eu que tenho, tá? Tipo assim, no caso do CD, tá? Tem um monte de outros setores que estão fazendo isso. Nossa versão do tela. Teste. Não entendi muito. Você acha o Apex limitado em parte de customização? Não, tá? Bom, Guilherme, seguinte, tá? Eu não acho ele limitado, tá? Eu acho ele muito bom. Como todo CMS, tá? Ele, ele tem suas dificuldades, vamos dizer assim, quando se trata dele mais superficial. Por exemplo, eu quero mudar um campo, eu quero fazer que os botões girem. Beleza, fazer os botões girar de forma nativa no Apex eu não sei fazer, tá? Eu acho que não tem. Mas tu consegue customizar tudo, meu querido. Por quê? Porque aqui, por exemplo, se tu vier aqui, tu consegue digitar JavaScript, tu consegue pôr CSS, tu consegue lá nos teus arquivos compartilhados aqui, tu consegue colocar CSS, tu consegue editar tema, tu consegue pôr modelos, até mesmo listas, né, que vai ser usado em comum. Então, tem um nível de personalização bem alta, tá? E se caso tu não saiba, olha, abri anônimo sem querer, mas vai lá.
Se caso tu achar que ele não te atendeu ainda no nível de customização, meu querido, dá uma olhada nesse cara aqui, Oracle Jet. Tá? Se eu não me engano, o Paulo Kunzel manja bastante disso aqui, tá? Ele é bem bom. Eu sei mais ou menos, tá? Não vou dizer que, né, mas me viro legal. E basicamente, cara, ele é um JavaScript, né, uma framework JavaScript que funciona semelhante a outros que tem no mercado. Tanto que tu pode fazer app com ele, tá? Eu vi um projeto já feito que ele controla placas solares, tá? Eu tenho um amigo meu que fez um projeto. Ele fez um app que se comunica com o Arduino e controla placas solares. Vamos para o próximo, né? Qual dificuldade você encontrou formas para Apex? Cara, eu não tenho dificuldade, sinceramente, porque eu acho a Apex muito mais fácil que Forms, tá? Pô, Mardial, satisfação em vê-lo aqui, cara, faz tempo, né, que a gente não conversa. Mas, assim, basicamente, eu não tive dificuldades, não, tá? Eu gosto bastante do Apex, tanto que me abdiquei de outras specs para focar nela. Não me arrependo, de verdade, no meu coração. E eu, particularmente, não tive muita dificuldade. A dificuldade maior seria em organização da empresa mesmo, tá? E uma coisa muito legal que eu não falei sobre o Apex é que, diferentemente do Forms, tu consegue versionar o código, né? Que é muito legal. Por exemplo, se tu trabalha com DevOps, por exemplo, tu pode usar um SQLite e aí as tuas páginas ou tua aplicação, ela é exportada em quase clique. Tu consegue exportar ela como SQL, ó. Cadê? Onde é que eu abri? Por exemplo, ó, tu consegue abrir ele como SQL, ó. Então, se tu tiver um repositório, por exemplo, um Git da vida, tu vai conseguir versionar o teu código. Isso é muito legal, porque depois tu só copia ele e cola no teu PLSQL Developer, por exemplo, e tu vai ter a página lá, né, o teu backup. Né? Tu pode voltar a versão de forma muito fácil. Né? E aí tu tem, por exemplo, o Linkbase. Vamos supor que tu fez lá um merge com a tua master, né? Ou uma branch específica. Né? Por exemplo, a gente trabalha lá como a gente trabalha lá na DMED, né? A gente tem um Git, aí a gente cria uma merge, né? Uma branch, desculpa, a gente cria uma branch, coloca lá o código que tu quer, as tuas telas, por exemplo, esses códigos aqui, né? Substitui o que tem lá, faz um merge para uma branch específica, tá? Que é combinado entre a gente. No momento que ela deu certo, funcionou o merge, o Linkbase entra em ação. Tá? Ele roda uns scripts, ele sobe uma instância do banco e ele roda o meu script lá. Não quebrou, funcionou. Tá? E a gente tem um outro link de teste também que a gente pode olhar, né, no caso do Edmed. E a gente, beleza, funcionou, a gente pode fazer um merge para master. Tá? Isso é legal por quê? Porque evita bastante problema, né? E principal, tu tem o histórico das coisas, né? Quando tu trata de gestão de projeto, isso é excelente. Parâmetros de uma página para outra, parâmetros fica na URL. Podemos filtrar. Beleza. Podemos sim, meu querido. A gente consegue. O parâmetro lá na URL. Né? Ele fica lá em cima, né? Cara, particularmente eu não sei como é que manda tu diz, tipo um post da vida, né? Porque, por exemplo, assim, né, para quem não sabe o que eu estou falando, quando tu passa valores de uma tela para outra, quando se trata de web, tu tem duas formas. Tá? Tu tem a forma GET, que passa pela URL, e tu tem a forma POST, que tu envia isso, vamos dizer assim, por baixo dos panos. Né? Mas a forma POST, na verdade, quem lida é o servidor, não a outra página. Né? Então, teria que ser pela URL. Tá? Não tem muito como tratar isso, meu querido. Uma outra coisa que o Oracle faz, que o Apex faz, por exemplo, é tu conseguir pegar coisas padrões de outra tela, né? Vamos supor que eu tenho o CTF aqui e eu posso
por exemplo, pegar, cadê o padrão aqui, né? Tu pode pegar, por exemplo, um item e digitar, por exemplo, aqui, ó, que ele é de outra tela, entendeu? Então, tu pode vir aqui e digitar o número da tela, a tela é 2. Aqui não vai aparecer, né? Mas tu consegue fazer isso, tá? Por exemplo, daí tu digita, daí ele vai ficar o quê? Ele vai ficar assim, ó, por exemplo, P2, underline, ID, pessoa, tá? Aí, quando tu passar de uma tela para outra, ele automaticamente vai pegar o que já estava lá, tá? Na outra tela. Dá para fazer isso. Funciona. Eu não indico, tá? Não sou muito fã, porque às vezes ele pode se perder, mas, no geral, não, tá? Acho que respondi, né? Eu não passo por lá, eu uso ele como valor inicial do item, beleza? É isso aí, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, mais algum, alguma coisa para acrescentar, para dizer, para perguntar? A gente já está chegando aí no nosso fim, né? Tá dando o tempo aí reservado para essa tarefa maravilhosa. O que eu espero das das novas versões. Tá, eu espero que possa vir com o back-end em Node, tá? Por quê? Porque daí a gente abrange uma galera aí muito legal, a gente consegue trazer muita gente para o nosso lado, né? E querendo ou não, uma tecnologia muito bacana. E, assim, que eu tenha pensado que eu acho que é interessante, até por conta de eu gostar de JavaScript também, tá? Seria basicamente isso, tá? Mais isso. Eu não tenho muito mais, vamos dizer assim, mais anseios que eu preciso, sabe? E nem é porque eu preciso, na verdade, porque eu tenho esse gostinho, sabe? É uma tecnologia que eu gosto bastante, né? Beleza, vamos fechar aqui. Vocês têm mais alguma dúvida, meus queridos? Alguma colocação? Eu acho que tá bom, né? Beleza, excelente apresentação. Obrigado, Paulão. Obrigado, Karina, por compartilhar os links, tá? Obrigado, Guilherme. Peço mais uma vez desculpas por conta da minha câmera não ter aberto a imagem, tá? Eu agradeço a todos que estão presentes aqui. Obrigado mais uma vez, Oracle e principalmente a Karina por ter aberto essa porta, tá? E agradeço de coração a todos que ficaram até agora. Tá bom? Qualquer coisa, só me chamarem, tá? Pode procurar aí no LinkedIn, é Paulo Flash. Todas as minhas redes sociais é Paulo Flash. E quem ainda não participa, convido a participar do GOR. Né? E obrigado. A palavra agora é com a Karina. Muito obrigada, Paulo. Excelente apresentação. Obrigada a todos. E em breve, aí nas próximas horas, a gravação dessa sessão vai estar disponível aí para que vocês possam assistir novamente. Seguimos à disposição. Caso de dúvidas, podem nos procurar aí pelas nossas redes sociais, né? Estamos aí à disposição, ok? Muito obrigada e até a próxima.